Fala pessoal, tudo bem? Agora uma questão do Enem, que mostra pra gente, né, a arena do MMA, que é um octógono regular, e ele diz que em certo momento os dois lutadores estão nas posições G e F e o juiz está na posição I, né? Ele pergunta para você qual que é esse ângulo com que o juiz enxerga os dois lutadores, que é o ângulo GIF, sabendo que o triângulo IGH é um triângulo equilátero. Então eu vou começar calculando os ângulos das figuras, né? Você sabe que se é um triângulo equilátero, os ângulos do triângulo equilátero são ângulos de 60 graus. Acho que essa parte a gente já pode deixar anotada. Então, este ângulo é de 60, este ângulo é de 60 e esse também é um ângulo de 60 graus. Aí você precisa calcular o ângulo do octógono. Eu vou usar aquela técnica de calcular o ângulo de um polígono regular pensando no ângulo externo, né? Então, quando eu olho, por exemplo, para esse ângulo externo de cá, vou fazer para o lado de cada figura para não poluir a parte que a gente vai usar. Esse é o ângulo externo do octógono, né, que é o mesmo ângulo que todos os ângulos externos. Como a soma dos ângulos externos é 360 graus, e o octógono tem 8 desses ângulos, e são todos iguais, o ângulo externo mede 45. Então, esse ângulo externo é de 45 graus, o que significa que o interno é o suplemento desse cara. O suplemento do 45 é 135 graus. Então, pro octógono regular, todos os ângulos internos medem 135 graus. Perfeito. O triângulo que a gente vai ter que prestar atenção, né, para calcular o ângulo que o exercício pede para a gente, que seria esse ângulo X aqui, é um triângulo que, junto com o ângulo de 60 graus do triângulo equilátero, né, eu pego o ângulo de 60 mais o ângulo G, eu formo o ângulo inteiro do octógono, que é de 135 graus. Então pensa aqui comigo, se todo esse ângulo é de 135, porque é o ângulo interno do octógono, tirando a parte que corresponde ao ângulo do triângulo equilátero, sobram 75 graus. Esse ângulo aqui, né, IGF, é o ângulo de 75. Tá bom? De novo, como é que eu cheguei nessa medida? Eu peguei todo o ângulo do octógono regular, que é de 135 graus, e eu subtraí daí o ângulo do triângulo equilátero. Certo? Muito bom. Agora vem uma observação interessante que vai se repetir, né, em vários dos próximos exercícios dessa lista. Sempre que eu tenho um polígono regular apoiado sobre o lado de outro polígono regular, eu vou criar vários triângulos isósceles aí ao redor da figura. O que eu quero dizer com isso? Bom, se eu olho para esse triângulo equilátero, eu sei que por ele ser equilátero, os três lados são iguais. Você pode pensar numa medida para ficar mais fácil de enxergar, né? Por exemplo, vamos supor que o lado desse triângulo equilátero seja 10. Então, GI mede 10, IH mede 10 e GH mede 10 também. Só que GH, além de ser lado do triângulo equilátero, é lado do octógono regular. Pô, interessante. Então, se isso é 10, por ser lado do octógono, todos os outros segmentos que são lados do octógono também medem 10. Particularmente, me interessa o fato de que o GF mede 10. Porque o GF medindo 10, que é o lado do octógono, e o IG medindo 10, que é o lado do triângulo, isso faz com que o triângulo IGF seja um triângulo isósceles, concorda? Tem dois lados desse triângulo que têm a mesma medida, o GF e o GI. Beleza? Então é isso que eu quero dizer com essa formação de triângulos isósceles ao redor das figuras. Quando tem um polígono regular construído sobre o lado do outro, né, esses dois polígonos regulares têm a mesma medida de lado. E sempre que eu formo um triângulo com lado de um polígono, lado do octógono, e lado do outro polígono, lado do triângulo equilátero, tem dois lados iguais aí nessa figura, o triângulo é isósceles, certo? Aí pensa comigo, o triângulo ser isósceles significa que além de dois lados iguais, ele tem dois ângulos iguais, que são os ângulos da base, do lado diferente. Então esse cara também é x. E você observando o triângulo GIF,
você vai perceber que esses 2x mais o ângulo de 75 graus somam 180. 2x vai ser 105, portanto, e o x vai ser 52 graus e meio, que é exatamente o que diz a sua alternativa E de escola. Tá bom? Espero que você tenha entendido. Até a próxima.